Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos mais uma oportunidade juntos para estudar mais uma lição. A lição dessa semana é a lição de número 9 e nós iremos abordar nessa lição como vencer o tema, como vencer as oposições à obra de Deus. Então, esse é o tema da nossa lição que nós iremos estudar, falando sobre oposição. E em primeiro lugar, gostaria de fazer uma reflexão aqui. Quando se fala de oposição à obra de Deus, nós não podemos confundir a obra de Deus com a obra humana, pois muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo para o nosso prazer ou aquilo que nós estamos construindo para nós confundimos e acreditamos que isso seja para Deus, mas muitas das vezes nós estamos construindo, criando as nossas próprias expectativas, montando os nossos próprios negócios, as nossas próprias coisas, ajuntando tesouro, ficando rico, enriquecendo, construindo prédios, construindo casas, construindo igrejas, templos, e colocamos isso como a obra de Deus. Muitos ministérios aí que estão milionários, ricos, com tantos bens materiais e colocam para você, colocam para as pessoas que isso é obra de Deus, mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes esses tipos de obras que nós estamos vendo aí, que nós nos deparamos, muitas das vezes não é obra de Deus, é apenas vamos dizer assim, uma incursão que o homem tem feito a enriquecer, a ter bens, a construir coisas para si. Mas muitas das vezes não é a obra de Deus. Obra de Deus se trata de pessoas, salvação de almas, transformação de vidas. Então isso é obra de Deus. Quando nós focamos simplesmente em conquistar bens, adquirir coisas, isso não é obra de Deus, isso é obra humana. Jesus ele veio para fazer algo diferente, foi para trazer o evangelho a pessoas, ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Não, Jesus não veio para incursar, construir prédios, riquezas, mas Jesus veio para pregar o evangelho a toda criatura. Então, não vamos confundir obras humanas, obras de cunhos financeiros com a obra de Deus. A obra de Deus, o reino de Deus, ele se trata de salvação de almas, transformação de pessoas. Então vamos lá, vamos aqui estudar nesta lição esse tema tão importante que é como vencer a oposição à obra de Deus. Então vamos lá. Em primeiro aqui nós vamos ler o texto áureo que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 37, ele diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em todas as dificuldades, em todas as lutas, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Se nós estamos passando por momentos difíceis, vamos entender e saber que Deus está no controle de todas as coisas. A verdade prática, ela diz assim, quando depositamos nossas confianças ou nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é maior, muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos na vida. Então, é como diz aquele ditado, olha, me mostra o tamanho do seu problema que eu te apresento o tamanho do meu Deus. Então, dependendo do tamanho do seu problema, você vai ter um Deus do tamanho do seu problema, mas não é assim que Deus quer que você veja ou quer que você conheça a Deus. Deus ele quer ser conhecido como Ele é, um Deus que não somente resolve problemas, mas um Deus que Ele transforma vidas, porque existe problemas que são exclusivamente nosso, que nós precisamos resolver. Nós temos a condição de resolver os nossos problemas, mas existem problemas que são exclusivamente para Deus resolver, pois Deus ele age em nossa vida, nos dando capacidade para conduzir e resolver as nossas dificuldades. Mas existem coisas na nossa vida, que é para nós acreditarmos e esperar com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor. Então vamos lá, vamos aqui abordar aqui essa lição, falando sobre essas oposições que vêm sobre a obra. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Neemias, no capítulo 4, verso 8, vai dizer assim para nós: E ligaram-se entre si todos
para virem atacar Jerusalém e para os desviarem de seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares abaixo por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a sua metade deles tinham lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as suas armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocavam a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e aos restos do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apertados do muro, ou apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então esse tema é um tema bastante interessante, um tema bastante importante para nós estudarmos, aonde nós falaremos aqui sobre essa oposição e essa estratégia aqui que tanto o inimigo utilizou para parar a obra, que eles utilizaram vários tipos de estratégia, né, para tentar parar, para tentar obstruir a construção, a reconstrução dos muros. E nós vamos também analisar aqui a estratégia que Neemias utilizou para poder manter a obra firme e constante, para conseguir terminar a obra no prazo determinado aí. Então a introdução, nós já vamos aqui ver as estratégias, mas só para nós vermos aqui a introdução, diz assim, ó: na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhes, ou mais detalhadamente, as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, olha só, gente, que coisa importante aqui. Na lição que nós estudamos, nas lições passadas, nós abordamos mais a questão aqui dos ataques do inimigo, falando sobre como o inimigo se opôs, tentou se opor e tentou parar a obra. Mas aqui nessa lição nós iremos abordar, ver aqui as estratégias, algumas estratégias que está aqui lançado aqui nessa lição, mas nós iremos abordar mais aqui a questão das estratégias que Deus deu aqui para Neemias, para que ele viesse conseguir manter a obra a todo vapor, como eles
conseguiram aí. Mas vamos lá, vamos aqui abordar aqui as estratégias, né? E algumas estratégias que Neemias ele utilizou para poder estar vencendo essa grande oposição à obra de Deus ali, pois o que eles estavam fazendo, a obra que eles estavam fazendo não era simplesmente uma obra de Neemias, não era um projeto de Neemias, não era um projeto de Zorobabel, não era um projeto de Israel, era um projeto de Deus. Então, se a obra era de Deus, então as estratégias que veio foram estratégias que Deus deu para o povo ali. Então, a primeira coisa aqui que eles utilizaram para poder vencer ali a oposição foi a fé. A primeira estratégia que eles usaram foi confiar em Deus, foi através da fé. A fé é uma arma poderosa contra a oposição do inimigo. Nós vamos ver isso lá em Efésios capítulo 6, verso 12 ao 17, quando ele fala a respeito das armaduras, né? Para nós utilizarmos as armaduras de Deus e usando tudo isso ficar firmes. Então, as armaduras de Deus, né? Todas as armaduras que compõem aí essa armadura de um bom soldado, ela é a forma que nós encontramos para vencer as lutas, as dificuldades e a oposição. Segundo ponto aqui que nós vamos abordar aqui é através da oração. Como vencer a oposição? Através da oração. A oração é o canal de relacionamento com Deus e nos ajuda a vencer a oposição. Mateus capítulo 7, verso 7 e Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Então, olha só, a oração ela é o canal do relacionamento que nós temos diretamente com Deus. Vamos ler aqui Mateus 7, 7. Vamos ver aqui, Mateus 7, 7 diz assim: Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, a oração, ela é o canal, ela é a melhor forma de nós conseguirmos vencer as oposições. Então, a oração, ela é esse diálogo que nós temos diretamente com Deus aí, em meio a todas as nossas dificuldades, nós não devemos deixar de orar. Esse diálogo, né? A oração não é simplesmente um momento que nós fazemos ali, não, é um diálogo, uma convivência diretamente com Deus. O terceiro ponto aqui, que nós vemos aqui naquele povo foi a união. Então, a forma que eles conseguiram vencer os inimigos foi através da união. Salmo 133, verso 1, ele diz, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união, ela é a forma mais, vamos dizer assim, né, a forma mais eficaz para vencer toda a oposição. A união é uma forma bastante eficaz para vencermos a oposição. Atos capítulo 4, verso 23 ao 32. Então, todo reino dividido, ele não subsiste. Agora, quando esse reino ele está unidos no mesmo propósito, não há inimigo que possa vencer. O forte, o valente, ele até tenta contra esse reino, mas quando esse reino ele está unido no mesmo projeto, no mesmo propósito, esse reino ele não é vencido, porque ele tem essa união, essa comunhão e esse partir do pão. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver que a igreja, né? A igreja ela começa com esse propósito. A união foi o primeiro projeto de Deus para aquele povo. Ó, quão bom e quão suave é que eles estavam em união. Então, a igreja só começou a crescer, só começou a se desenvolver quando eles entenderam que a união era a chave para o crescimento. Eles começaram a se unir, eles começaram a partir o pão, eles começaram a ter comunhão entre si, eles começaram a vender os seus bens e dividir entre eles, e eles começaram a se desenvolver cada dia mais. O quarto ponto aqui é a vigilância, sendo vigilante.
A vigilância é a melhor estratégia que se tem para vencermos a oposição. Atos 2, do 37 ao 42. Então, olha só, a vigilância ela é a melhor forma. Nós vemos aqui que eles estavam em meio à reconstrução e os inimigos estavam a todo momento tentando invadir, tentando parar, tentando acabar com aquele sonho, com aquele projeto. Mas aí a estratégia de Neemias foi colocar guardas para dia e noite estar vigiando para que o inimigo não viesse invadir a muralha ou atravessar aqueles espaços que ainda estava aberto ali. Então a vigilância, ela é a melhor estratégia para nós vencermos a oposição. O quinto ponto aqui é a persistência na obra. Então não adianta nada vigiar e não persistir. Então a persistência, a insistência e a persistência, elas são a forma mais eficaz, é a forma mais eficaz de nós conseguirmos aí permanecer firmes, terminar aquilo que nós começamos. A persistência, ela faz com que o ser humano, por mais que esteja em meio à dificuldade, esteja em meio à luta, por mais que haja, que seja difícil, como nós vemos aqui no próprio texto, eles estavam já cansados, os carregadores ali, carregando aquelas entulhos, né, aquelas pedras, aquele pó, e eles já estavam cansados, mas Neemias chama a atenção para que eles permanecessem, para que eles viessem permanecer fazendo a obra até o seu término, porque depois eles sabiam que Deus estaria os abençoando. Então, quais são agora, nós vamos ver aqui, quais são as armas que o inimigo usou contra a reconstrução. Vamos ver aqui que o inimigo também utilizou algumas armas contra eles. Assim como eles utilizaram estratégias para conseguir terminar a obra, o inimigo tentou de todas as formas minar eles, utilizando também armas contra eles, uma arma de contra-ataque, né? Se eles utilizaram uma arma de ataque, os inimigos utilizaram armas de contra-ataque. Então nós vemos aqui a primeira arma foi o desprezo. Então olha só, o inimigo desprezou aquele povo, tentou emocionalmente acabar com eles para que eles viessem estar abalados emocionalmente, desprezam eles. Neemias capítulo 4, verso 2 vai falar a respeito ali do desprezo que os samaritanos vieram ali contra eles. Olha, como que vocês vão conseguir construir tudo isso em apenas um dia? Olha, vem uma raposa aí e a raposa vai conseguir derrubar, vai conseguir destruir essa construção que vocês estão fazendo aí. Segunda arma que eles utilizaram foi o escárnio, escarneciam deles, tiravam sarro, brincavam ali com a cara daquele povo. Salmo 79, verso 4, vamos aqui ver aqui os Salmos. Salmo 79, verso 4, vai dizer assim. Salmo 79, verso 4 diz assim: estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Então, olha só que a estratégia do inimigo, o escárnio que o inimigo se levantou contra aquele povo para poder parar, né? Eles utilizaram isso como arma. Terceiro aqui, as armas da fofoca, boatos e a intriga. Gente, isso aqui, ele não é novo, não é algo novo, isso é algo que sempre existiu, a fofoca, o boato, a intriga. Essa estratégia do inimigo, porque o inimigo ele é mentiroso, isso é uma estratégia do inimigo mesmo, de mentir, enganar, fofocar, fazer intriga. Isso tem sido aqui a arma tão poderosa que tem destruído famílias, destruído casamentos, destruído igrejas, empresas, sonhos, vidas. Então muita gente tem sido
afetado pela fofoca, pelos boatos, pelas intrigas. Então, que isso seja vencido, né? Que nós consigamos vencer todas essas estratégias do inimigo contra nós aqui. O quarto ponto aqui, o inimigo usa sua arma predileta e preferida que ele tem, que é a sua astúcia. Então, o inimigo usou de astúcia para poder parar o povo aqui. Os samaritanos usaram suas astúcias quando eles começaram ali a chamar os judeus para construir, que eles queriam ajudar, falaram que eles iriam ajudar os judeus, que eles iriam trabalhar juntos, que eles iriam reconstruir juntos, que eles iriam adorar a Deus juntos, tá? Então era isso que o inimigo queria fazer com a sua astúcia. Eles queriam que os judeus caíssem naquela lábia, naquela conversa deles, e através disso eles dar o golpe final, que era destruir o povo judeu ali. Neemias capítulo 6, verso 3, vai falar sobre essas estratégias, tá bom? Então, para nós encerrarmos aqui, nós vamos aqui ver agora, alguns fatos aqui dentro dessas estratégias que nós falamos, para nós podermos fechar aqui. Neemias convoca o povo para orar antes de qualquer atitude a ser feita. Então, como nós já falamos sobre a estratégia de oração, então Neemias ele convoca o povo ali para estar orando. Segundo, Neemias coloca vigias para proteger as entradas dos muros ali que estavam ainda fendidas. Ele coloca vigias para ficar dia e noite protegendo aquelas entradas. Terceiro, aqui Neemias convoca os guardas para se armarem com suas espadas, arcos, suas lanças e proteger ali o seu local ali de trabalho. Então, essa foi a estratégia que Neemias utilizou, usando também as armas, né? Não deixando de usar todas as estratégias que nós temos aqui. Quarto, Neemias divide uma parte do povo para trabalhar e a outra para proteger os muros. Então, olha só que interessante. Neemias ele faz aqui uma divisão entre o povo, uma parte para trabalhar, né, para dar continuidade ali ao trabalho dos muros, da construção dos muros, e a outra parte ele coloca como vigia para estar ali vigiando enquanto os demais trabalhavam. Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Aí, assim sucessivamente, uns trabalhavam e outros vigiavam. E assim eles iam sucessivamente trabalhando e vigiando. O quinto ponto aqui, o que trabalhavam também tinham em suas mãos as espadas. Então aqueles que também estavam trabalhando, eles tinham na sua mão a ferramenta e a espada, porque se o inimigo viesse naquele momento, invadisse ali, eles estavam estrategicamente prontos para a luta. Sexto ponto aqui, para aqueles que estivessem longe, a estratégia também era o toque da trombeta. Então olha só, o toque da trombeta, como a obra era extensa, como o muro era extenso, então havia uma necessidade de chamar os trabalhadores ali para se ajuntar, para que o inimigo não pegasse todos de surpresa, todos espalhados. Então a trombeta era soada, e pelo toque da trombeta eles sabiam que eram para se ajuntar, para estar preparados para a guerra. Então, temos que estar, isso nos faz entender que nós temos que estar preparado para o arrebatamento, para o grande dia. O toque da trombeta vai acontecer. Os próprios anjos, eles vão tocar as trombetas vai ser tocada. E quando essas trombetas for tocada, nós temos que estar prontos, estar atentos para a nossa reunião com Cristo. E quando essa reunião acontecer, é o arrebatamento da igreja. Aleluia. O sétimo ponto aqui, eles tinham confiança que o Senhor pelejava por eles. Então, olha só, eles sabiam e tinham confiança de que o Senhor pelejava por eles. Olha, entre todas as estratégias que Neemias colocou aqui, a respeito da fé, da oração, da união, da vigilância, da perseverança, né? Todas essas estratégias que Neemias ele utilizou para a reconstrução dos muros, para que eles viessem terminar o muro,
se eles não tivessem confiança, se eles não confiassem literalmente em Deus, tudo isso seria em vão. Porque por mais que nós colocamos as nossas estratégias, utilizamos tudo aquilo que nós temos de estratégico para nós podermos vencer as dificuldades, a oposição, se nós não confiarmos literalmente em Deus, tudo isso será em vão. Então, a maior coisa ou a melhor coisa que eles conseguiram manter foi a confiança em Deus, a esperança com paciência no Senhor, porque no momento certo o Senhor se inclinou e ouviu ali o clamor daquele povo. Amém? Então, vamos aqui já encerrar, né? Já encerrar aqui, falamos sobre esse tema tão importante que é a respeito de como vencer a oposição à obra de Deus, né? Falamos aqui como vencer a oposição, então demos aqui alguns pontos aqui importantes a respeito das estratégias de Neemias para vencer a oposição e também falamos aqui o que o inimigo fez, né? As estratégias que o inimigo usou para também parar ali a reconstrução e a confiança do povo de Deus, a confiança que Deus estava com eles ali naquele momento, amém? Então, que nós possamos aqui continuar firmes, esperando com paciência, confiando em Deus e persistindo aqui na obra de Deus. Eu quero convidar vocês para a próxima semana nós estudarmos mais um tema tão maravilhoso e tão importante aqui na nossa EBD. E não se esqueça de participar conosco, deixando aí seu joinha, o seu like. Se você gostou dessa lição, compartilha para nós, se inscreve também no canal aí, você que tem estado conosco aqui, amém? Quero agradecer a todos aí e a paz do Senhor Jesus.